interagindo. Olha só, ele chegou aqui, está conectado com a gente aqui ao vivo pela rádio também, no nosso Instagram. Vamos ouvir o boa tarde de Pedro Araújo Júnior. Boa tarde, Pedro Júnior. Boa tarde, JC. Boa tarde, amigos aí da São Felipe FM. Prazer estar falando com você mais uma vez. E a semana eu estava acompanhando, foi ontem eu estava acompanhando, acho que foi no Instagram, né? A postagem de Pedro Júnior em Brasília, lá no FNTE, né? E aí, quais são as novidades lá do Congresso em relação à questão da educação aí, para a nossa região aí, Pedro Júnior? Bom, JC, então a gente teve esse final de semana, fomos domingo para Brasília, permaneci lá até ontem, cheguei de madrugada aqui em São Felipe. Passamos 3 dias lá, correndo atrás de algumas demandas dos municípios aos quais eu represento. O que a gente estava vendo aqui, Brasília está em lockdown, foi decretado pelo governador distrital a situação de lockdown. A gente, por exemplo, estava lá tudo fechado, shopping fechado, lojas fechadas, o hotel no qual eu me hospedei, até o café da manhã ia no quarto. A gente não poderia ter acesso a nenhum outro andar. Para você ter ideia, a chave que dava acesso ao meu quarto só me autorizava a subir o elevador no andar no qual eu estava hospedado, não dava oportunidade para poder ir a outro. Chamou a atenção também que nos trajetos que fiz lá de Uber, havia uma tela acrílica separando o motorista dos passageiros, que só poderiam se sentar no banco de trás. E interessante que ainda nessa situação de lockdown, a gente não tinha restaurante aberto, os restaurantes só atendiam por delivery, só estão abertos lá farmácias e supermercados. O decreto já dura 15 dias, foi estendido até o dia 31. É uma situação de muito risco, o pessoal é muito preocupado. Por conta disso, os ministérios estavam com a quantidade de servidores diminuta. A quantidade de pessoas que estavam atendendo o ministério é muito pouca. A maioria está em regime de home office, então estão despachando de casa. Nós conseguimos uma agenda, graças a Deus, conseguimos uma agenda através do ministro da Cidadania, o deputado João Roma, que é baiano. Através dele, nós conseguimos acesso ao FNDE, também ao Ministério da Cidadania, ao Ministério da Educação. Conseguimos resolver as demandas que nós fomos resolver lá relativo aos 3 municípios. E também buscarmos orientação com relação a algumas demandas que estão vindo aí. Está sendo implementado um novo plano de ações articuladas. Os municípios agora terão que elaborar um novo PAR, que é o Plano de Ações Articuladas. Todas as verbas vinculadas à educação só vão chegar aos municípios através desse plano. Os municípios estão postando os seus planos municipais de educação, fazendo seus diagnósticos, vão fazer novas iniciativas e proposições para poder trazer recursos para as cidades. A situação é de que esses recursos agora passam a vir por emenda do governo federal. O governo federal está ainda sem orçamento para 2021. A lei orçamentária não foi aprovada ainda pelo Congresso, pelo menos até ontem não havia sido aprovada. Então, eles estão aguardando o orçamento de 2021 para começar a soltar os recursos para os municípios. Então, é o momento dos municípios se organizarem, fazerem as suas proposições, as suas emendas requerendo dos deputados, né, essas demandas, para poder garantir os recursos necessários em tempos tão difíceis, que são os tempos de pandemia. A gente costuma dizer sempre uma frase muito famosa, até pelo meu amigo Pinha do Posto, que quando eu trabalhava aqui em São Felipe me disse, e eu guardei para a vida: quem chega primeiro na fonte, bebe água limpa, né? Então é uma frase de Pinha que eu levo para a minha vida: quem chega primeiro na fonte, bebe água limpa. Com certeza, né? Ou se organiza e se agiliza, né, para poder, né, buscar realmente chegar primeiro, como o Pedro Júnior cita aqui, a coisa realmente fica difícil, principalmente que você está falando, a dificuldade, a gente não sabe até onde, né? Vamos aí, né? Realmente ter uma esperança em termos de horizonte em relação a essa pandemia que estamos vivenciando. A gente está realmente acreditando, apostando todas as nossas fichas em relação à vacina, né? Que possa chegar e realmente trazer essa tranquilidade para a população. Mas a gente vê cada momento aí, esse vírus está cada mutação e a coisa realmente vem se complicando, como você citou em Brasília, aí a coisa está complicada, na Bahia não é diferente. Mas a gente poderíamos criar um tipo de esperança, em relação aí a esse ano de 2021, a gente ter aula ainda presencial esse ano em 2021? Bom, JC, eu particularmente acho difícil, nesse primeiro semestre, a gente ter aula presencial. A gente tinha um cronograma de vacinas idealizado pelo Ministério da Saúde. Esse cronograma de vacinas não vem sendo cumprido, está faltando vacina para poder cumprir com o cronograma. Em cima disso, a gente sabe que existem públicos prioritários,
e esses públicos prioritários são as pessoas acima de 70 anos, muitos deles ainda não foram vacinados, eles devem ter a prioridade, então a gente não tem ainda um controle, não sabe como essa mutação que a gente está tendo aí nessa segunda onda vai agir com relação aos nossos adolescentes, às nossas crianças. Então, por conta disso, há que se ter muito cuidado. Nós, do Fórum Estadual de Educação da Bahia, o grupo seleto, aquele que eu falei quando eu estive aí, nós temos nos reunido com muita frequência na discussão de um protocolo de retorno de aulas, um protocolo seguro. A PLB Sindicato, que tem cadeiras também lá no Fórum Estadual de Educação, tem se posicionado também de forma contrária ao retorno dessas aulas enquanto as pessoas não forem vacinadas. A gente sabe que a rede estadual da Bahia não teve a competência necessária para fazer o ensino remoto. A Bahia tem dado um péssimo exemplo em governo do estado com relação a esse ensino remoto. No ano passado, os alunos do estado não tiveram oportunidade, eu estou falando não é de casos específicos, colégios específicos, estou falando de um modo geral, nível estadual, não tiveram acesso. Muitos municípios conseguiram respeitar os direitos de aprendizagem, conseguiram cumprir uma carga horária, ainda que não fossem obrigados a cumprir o ano letivo na forma da Lei 14.040, mas esses municípios, graças a Deus, nos quais eu trabalho, todos cumpriram e validaram o ano 2020, diferente do Estado, que está fazendo aí um contínuo curricular, que tem que cumprir uma carga horária dobrada, ao invés de cumprir as 1.000 horas, que é o que está lá na BNCC agora para o Estado, documento referencial curricular do Estado da Bahia, teriam que cobrir um dobro. Eu não sei como ele vai fazer isso para dar conta de 2 anos letivos num só. Então, a gente está vendo um período difícil para o pessoal do Estado, levando em conta ainda que no ano passado os municípios evoluíram seus alunos do 9º ano, que entraram agora no 1º. E há uma dificuldade em algumas escolas estaduais, até com relação ao número de salas, para se respeitar o distanciamento em ensino híbrido. Então, eu não sei, JC, como o Estado vai se comportar, mas os municípios que se prepararam, os municípios que fizeram o dever de casa, estão ainda no ensino remoto, as cidades estão fazendo as suas plataformas digitais, estão contratando as suas plataformas, na qual os alunos têm acesso às videoaulas, têm acesso ao chat, têm acesso aos fóruns de discussão, acesso às temáticas, conversa e dialoga com o professor, tanto de forma assíncrona como assíncrona, ou seja, com a presença do professor virtualmente e sem a presença do professor virtualmente. E esses municípios já conseguem entender, JC, o que é diferente. Não é o ensino à distância, é o ensino remoto, é o ensino que está sendo feito pelas tecnologias da comunicação e da informação disponíveis para favorecer o ensino-aprendizagem. A gente sabe que tem as limitações, a maioria dos nossos alunos das escolas públicas, eles não têm acesso à internet, não têm acesso ao computador, não têm acesso ao celular, às vezes alguns ainda conseguem o celular do pai no período noturno, então isso aí tem que fazer com que as videoaulas estejam à disposição, os blocos de atividade, os exercícios, o livro seja distribuído e que seja também garantido a alimentação escolar, né, garantida. A Lei 14.040 possibilitou a entrega da alimentação escolar no ano de 2020, mas ela ainda não está valendo para 2021, porque a lei tinha o período de validade do Decreto Legislativo Federal, o Decreto 6, e esse decreto perdeu a vigência. Então, para esse ano, os municípios estão aguardando uma nova autorização para poder distribuir a alimentação escolar aos alunos que estão em casa e que precisam desses alimentos, porque a gente sabe das dificuldades, até porque ainda está em processo de votação no Congresso Nacional a autorização para o auxílio emergencial para esse ano. Nós vimos ontem com muita tristeza, mais de 2.000 pessoas mortas por dia no Brasil. A pandemia parece estar chegando ao seu ápice e a gente tem que ter todo cuidado com relação a isso, todo cuidado com esses mecanismos e cuidado com os alunos que estão em casa. Já tem gente aí com mais de um ano, não está aguentando mais participar do regime de confinamento, que já não é mais quarentena, é confinamento. As autoridades que são para dar o exemplo, que devem dar o exemplo, não dão. Ficam ostentando, postando foto em festas, postando fotos em ambientes de aglomeração, e isso dificulta, porque quando a gente não vê os nossos líderes agindo dessa forma, a gente também pensa em agir de forma diferente, e é o momento das pessoas se guardarem um pouco mais, ficarem mais em casa, ficarem mais no seio de sua família, e fazendo de tudo para que esse vírus não se prolifere. Na educação, eu faço um apelo às redes, né? Eu continuo fazendo, como eu faço lá no Fórum de Educação da Bahia,
A gente faz o apelo sempre às redes para que as redes façam de tudo para proporcionar o melhor ensino remoto possível, que ajude o professor, oriente o professor quanto à utilização das novas tecnologias da informação. Infelizmente, JC, nem todos nós, professores, eu sou também professor, estamos assim tão preparados quanto você com as novas tecnologias. Eu vejo que você faz links ao vivo, interage ao vivo, dinamiza. Até sua filha parece ter uma habilidade igual a minha, consegue fazer com muita mais facilidade do que a gente, né? Mas estão aí as plataformas, o Google Meet, o Zoom, o Google Classroom. Então a gente tem algumas plataformas que são gratuitas, que podem estar sendo utilizadas, mas é importante também que as redes adquiram as suas plataformas acadêmicas para que o conteúdo seja socializado para os alunos. Tem alunos que realmente não têm como ter acesso à internet, então esses têm que ter o bloco de atividade impresso, disponíveis para ele. O contato por telefone com o professor para tirar dúvida, as anotações no bloco de atividade, que o professor dê o retorno, e isso a rede municipal, a rede estadual, a rede particular tem que proporcionar. Mas tem alunos que ele consegue ter o celular de noite dos pais. Então, para esses alunos que têm o celular à noite dos pais, é possível ainda que na plataforma, uma plataforma que não seja não consuma muitos dados, esses pais consigam dar o celular aos filhos de noite e os filhos possam acessar as videoaulas dos professores, porque facilita também essa interação, esse contato. Mais do que nunca, nós que somos pais devemos participar do processo de ensino-aprendizagem. Não é justificativa a gente não botar um filho na escola e estar reunindo os filhos com aglomeração, também não é o momento para isso. Então os pais devem estar fazendo essa participação, ajudando no processo de ensino-aprendizagem dos filhos. E as redes de ensino que estão gastando menos. É preciso frisar isso, JC. As escolas estão gastando menos, porque não está gastando material de consumo, não está gastando muito material de expediente, só impressão e papel ofício, não está gastando material de limpeza, como gastaria se tivesse na sua plenitude, não estão gastando com muito combustível no transporte escolar, porque eles só estão ajudando na entrega dos blocos de atividade, né, no contato, na busca ativa dos alunos que estão em situação de evasão. Mas aí, as redes podem investir um pouco mais no auxílio ao professor, no auxílio ao professor nesse processo, na orientação, na formalização de cursos de formação continuada, né, para que esses professores tenham acesso a essas novas tecnologias. Tudo é muito novo. Se você me perguntasse, JC, no ano passado, se havia possibilidade no ensino fundamental ou na educação infantil, uma aula remota, eu diria que não. Mas esse novo normal, esse novo vindo através do coronavírus, tem feito essa situação. E a gente está aí vivenciando isso. É importante que as redes continuem encontrando mecanismos de despertamento do encantamento do aluno da educação infantil. O aluno da educação infantil tem que ter uma aula diferente, o vídeo tem que ser diferente, o material disponível para eles tem que ser diferente. E eu faço um apelo especial para quem está no primeiro e segundo ano do fundamental, que é a parte mais difícil, JC. É a parte quando a criança está aprendendo a ler e escrever, quando ela está sendo alfabetizada e letrada. Então, nesse momento, as turmas de primeiro e segundo ano têm que ter um cuidado especial. Com relação ao SAEB, eu fui perguntar também, esse ano seria ano de Prova Brasil, a gente tem um ano ímpar, nos anos ímpares acontece a Prova Brasil, eu fui indagar, porque isso muda toda a forma da gente ensinar, toda a forma de pensar pedagogicamente o ano. Quando a Prova Brasil é diferente, eu estive no MEC e eles estão discutindo se realmente vai ter ou não a avaliação do SAEB, a Prova Brasil, a Provinha Brasil esse ano. Então ainda não está definido pelo governo federal. Esse ano nós recebemos 2 parcelas extras da alimentação escolar, no mês de janeiro e fevereiro. Não recebemos parcela extra do transporte, mas recebemos a alimentação. O Fundeb, ele está sendo operacionalizado com base numa nova lei. Os municípios têm até o final do mês para poder constituir o seu novo Conselho Municipal de Controle Social do Fundeb. Eu quero conclamar a sociedade para que participem desse processo. Esse Conselho primeiro do Fundeb, ele vai viger até 31 de dezembro de 2022 e a nova composição do Fundeb vai atuar de 1º de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2026, 4 anos. Então é importante a participação da sociedade no Conselho do Fundeb, porque ele vai se estar acompanhando de perto
onde os municípios, onde o Estado, onde o governo federal está aplicando o dinheiro da educação que é tão sagrado para as pessoas. Bom, como novidade final que a gente tem é que agora, mais do que nunca, é precisa a participação dos parlamentares nas verbas para a educação. Até pouco tempo, as verbas para a educação, elas vinham de forma direta através do PAR, e agora, além do PAR, tem que também ter o apoio do deputado para poder liberar a emenda parlamentar para custear a educação. É uma nova roupagem que o governo federal tem dado e que os municípios estão se adequando nesse processo. É hora de a gente estar com redes tecnicamente melhores. Eu costumo dizer que aquela forma de administrar do passado ficou para trás. Quem não está sabendo governar corretamente vai estar prejudicando os seus municípios. É um momento das pessoas estarem se capacitando, estarem buscando conhecimento nas gestões públicas. São tempos difíceis, muito difíceis, de poucos recursos, mas quem estiver fazendo seu dever de casa não vai prejudicar os seus municípios. É nisso que a gente está apostando, na informação e no cuidado. Lá no Fórum Estadual de Educação, ocupando as cadeiras, como você sabe, representando mais de 150 municípios aqui, e eu digo sempre que é um momento da gente se articular, lutar, se capacitar, buscar informação e, acima de tudo, exercer com dignidade a função pública que nos é imposta. Duas situações de abordar aqui com o Pedro Júnior. A gente citar essa questão da participação que eu vi, foi 2 municípios que estavam mais, assim, mais próximos da questão da jornada pedagógica em Nazaré, e, se não me engano, essa Açúcar, eu vi algumas postagens nas redes sociais. Como é que foi a questão dessa jornada pedagógica, assim como você falou, a distância, né, através do sistema aí que está se usando agora, através da tecnologia, e se abordou essa questão, né, independente da questão do cuidado que tem que se ter agora em relação à pandemia, mas em si buscar mecanismos de estar também se utilizando esse processo de aprendizado que chegou a partir desse momento, Pedro. Isso entrou na discussão também na jornada pedagógica? Bem, o JC, a jornada pedagógica esse ano, as jornadas, e eu falo não só pelas de Madre de Deus, Sapeaçu e a de Nazaré, que são as quais eu estou mais vinculado, porque eu trabalho nos 3 municípios, mas, de um modo geral, as redes estão discutindo 2 temas. O primeiro tema é que esse ano começa a valer o documento referencial curricular, aquele que implementa a BNCC no município. Cada município fez o seu documento referencial curricular municipal, que vai estipular qual é o conteúdo que deve ser dado em cada etapa de ensino. Qual o conteúdo que vai ser para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano. Então, isso é um tema que tem que ser abordado na jornada pedagógica, até para poder mostrar ao professor que ele tem agora uma diretriz, que ele tem um norte, e o norte que ele vai ter no processo de ensino e aprendizagem é o documento referencial curricular. E o segundo tema que a gente tem que trabalhar nas jornadas, e que os 3 municípios para os quais eu trabalho fizeram, é o ensino remoto. As novas tecnologias da informação, da comunicação e como a gente usar ela nesse momento de pandemia. Como atingir o aluno para evitar que haja evasão escolar. O que o Ministério Público, o Conselho Federal do Ministério Público, o Conselho Nacional de Educação tem primado é para combater a evasão escolar. Tem alunos que, o ensino é remoto, não tem mais só bloco de atividade, pensa que faz de conta, e aí acha que não deve estar fazendo para que o seu filho participe. Então, isso aí que o Ministério Público está batendo. Ele quer fazer com que não haja evasão escolar, que o aluno não saia da escola nesse período de pandemia, porque gera uma desmotivação, depois o aluno não quer voltar e tudo isso é um prejuízo. Então, esses são temas que estão sendo discutidos nas jornadas. As jornadas estão acontecendo de modo remoto, os municípios estão usando o canal do YouTube, faz link direto com os palestrantes, faz link direto com as autoridades que querem fazer o seu pronunciamento na jornada, a população que está sendo atingida, os professores, os profissionais da educação, eles começam a interar através do chat do próprio canal do YouTube, vão lançando as suas indagações, vai havendo o bate-papo entre o palestrante, entre os organizadores, o mestre de cerimônia e os ouvintes, e as jornadas têm acontecendo. Os municípios têm feito a diferença. E a gente sabe que quanto mais nós estamos no momento de pandemia, mais informação nós precisamos para que não se prejudique aqueles nossos meninos e meninas das escolas públicas de São Felipe, da Bahia e do Brasil. Para a gente finalizar aqui com o Pedro Júnior, ele que estava em Brasília essa semana, como é que está o clima aí em Brasília depois dessa decisão do STF aí, né?
em relação aí ao ex-presidente Lula, em ter a questão do direito político, né, voltando aí, como é que está toda essa tona agora? Muda-se tudo de novo, todo o contexto político que se vinha se pensando, agora a gente se estava preocupando em relação à questão da extrema, agora a gente entrando na extrema de vez, né, Pedro Júlio? JC, quando eu cheguei em Brasília, domingo, na segunda de manhã eu tomei um susto quando eu vi uma trovoada, estava muita trovoada, eu pensei que era só no céu, mas não era só no céu de Brasília que estava tendo trovoada, não. Era no meio político, né? A decisão do ministro Fachin teve uma repercussão, anulou os procedimentos lá de Curitiba, não porque o ministro Fachin disse que estavam errados, mas anulou o procedimento a partir da ideia de que eles não respeitaram a orientação do Supremo, que o Supremo já tinha fixado um entendimento de que a Lava Jato deveria se limitar às ações da Petrobras e não envolvendo outras searas. O fato é que não se isentou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas se requereu que o julgamento dele fosse feito num outro juízo, de Brasília. E esse juiz poderia ou não aceitar as provas vindas lá de Curitiba. Os atos processuais tinham sido praticados lá de Curitiba. O certo houve um julgamento de um HC, de um habeas corpus. Nesse julgamento, o ministro Nunes pediu vistas do processo, está em 2-2, para ver se decreta ou não a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, que era juiz lá em Curitiba. De forma geral, a gente tem aí a elegibilidade do ex-presidente Lula, a elegibilidade do atual presidente Bolsonaro. Com essa decisão, a gente sabe que vai haver um enfraquecimento do centro, candidaturas como a de Moro, a de Luciano Huck, a do próprio Dória, a do Eduardo Leite, lá um governador do Rio Grande do Sul muito brilhante. Eu tive a oportunidade de ver alguns atos lá do Rio Grande do Sul, tive em algumas palestras, alguns eventos com o governador Eduardo Leite, uma pessoa fantástica, competentíssima, seria um bom quadro para a presidência. O ex-ministro, ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, são candidaturas que se enfraquecem. Parece que o jogo político no próximo ano, nesse primeiro momento, os analistas políticos entendem assim, vai ficar entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Bolsonaro, eu não sei se nesse Ceará ele recebe aqueles votos anti-PT e o PT recebe os votos anti-Bolsonaro. Então vamos ver quem tem a maior rejeição, se é Bolsonaro ou se é o Lula. O fato é, Lula tem um contingente de votos muito forte no Nordeste, mas isso não se revela no Sul-Sudeste. Então a gente não sabe como vai ficar o jogo político. O certo é que mudou o quadro, favoreceu a candidatura do ex-governador Jacques Wagner, porque à medida que Lula em Tempário, ele tem uma grande aceitação na Bahia, como aconteceu lá em 2012, 2014 com Jacques Wagner, eu acho que ele leva uma vantagem em 2010 com a candidatura de Lula, mas ele também traz um desgaste, e a gente não sabe como é que vai se operacionalizar isso aí. O fato é que mudou tudo no Brasil, está mudando o quadro na Bahia, e eu espero em Deus que daqui a um tempo mude também São Felipe, né, JC? Para não ser mais do mesmo o tempo todo. E agradecer aqui mais uma vez a Pedro Júlio pela sua participação conosco. Vi aqui no nosso chat aí várias participações, pessoas aí parabenizando, e principalmente aí, né, questão dos esclarecimentos. Tivemos a participação, se Pedro Júlio conhece aí, Coronel Emílio, e parabenizou pelo esclarecimento aí, pela a forma como foi aí. Emílio é um dos caras mais fantásticos que eu conheço. É uma unanimidade no seio de Cuidas Almas, um grande, brilhante futuro jurista aí. Mais uma vez, obrigado aí, né? Fica à disposição sempre com o microfone aqui, Pedro Júlio. JC, eu quero mais uma vez agradecer a vocês, me dirigir mais uma vez ao público de São Felipe, motivo de honra e prazer, prestígio grande para mim me dirigir com meus conterrâneos, amo essa cidade, amo de coração, parabenizar pela forma como você conduz esse programa, uma forma onde você respeita as opiniões, os espaços, respeita as posições de cada um. A gente não é obrigado a concordar com o que as pessoas falam, mas a gente tem que respeitar aquilo que as pessoas tem de ideia, tem de como se pronunciar, tem como certo. Então a gente tem que respeitar sempre no processo democrático a opinião das pessoas. E quando a gente respeita a opinião das pessoas, a gente faz a diferença. Então nós precisamos respeitar o próximo. Eu fico triste quando alguns administradores, quando alguns políticos, quando alguns formadores de opinião, de repente, quando você comenta alguma coisa, vai para o pessoal, vai brigar com a pessoa. Poxa, se você não está passível de receber críticas, saia da linha de frente de posições públicas, saia da vida pública,
porque a vida pública é para quem recebe críticas. Quem não está apto a receber críticas não serve para participar da vida pública. Quando eu atuei aí em São Felipe, eu atuei 8 anos como procurador, entre 2001 e 2008, trabalhei como controlador, como secretário de administração, secretário de educação, assessor jurídico-chefe. Em todos os momentos eu fui muito criticado, mas eu soube receber a crítica, porque é importante. Na crítica a gente também cresce. Existem críticas também que são destrutivas, mas existem críticas que nos fazem crescer. Então a gente tem que aprender também com essas críticas no processo democrático. Ver a humildade. E esse espaço seu que permite a troca de ideias, a visão de posições. A gente pode não concordar com a posição das outras pessoas, mas a gente tem que respeitar as ideias que elas têm. Então, por isso, você é um grande formador de opinião, esse espaço é fantástico, e eu só parabenizo a você e a Serginho pela forma respeitosa como conduzem a São Felipe FM. Para a minha terra, eu desejo, se cuidem, não esperem muito das outras pessoas que estão no poder. A gente vê tanto nível federal, estadual, municipal. Não esperem muito. Façam a parte de vocês. Protejam a sua família, protejam seus filhos, protejam a sua esposa, seus amigos. Façam aquilo que você pode fazer. É óbvio que a gente não tem como ficar em casa o tempo todo, mas quando for sair, use máscara, álcool em gel, tenham cuidado com as pessoas. Viajando, faça um momento de resguardo, para poder não estar andando e tentando se contaminar, se colocando em posição de contaminação com os outros. É um momento difícil, mas a nossa certeza que nós temos, JC, amigo de São Felipe FM, que vai passar e vai passar logo. Beijo para São Felipe, abraço no coração. JC, você é meu mestre, gosto de você de graça, sou seu fã. Um abração. Qualquer momento, deixa eu marcar para fazer um novo bate-papo a respeito aí de como é que estão andando aquele projeto. Ele falou que tem um projeto aí, né, para 2022. Como é que está a questão desse projeto aí? Está se fortalecendo, está se fortalecendo. Aí a participação de Pedro Júnior aqui na tarde de hoje conosco, trazendo aí alguns esclarecimentos a respeito dessa ida em Brasília, todo o nosso cenário aí na parte, principalmente na área da educação, né? Essas mudanças aí que estão sendo implantadas e que se faz necessário diante em virtude da questão da pandemia que nós estamos aí enfrentando. Mas vamos agora no giro, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo também, a participação da galera que continua com a gente aqui através do nosso